Olá, amigos. Esse é o Repórter Antiquado, testemunha factual da história. O Repórter Antiquado é um serviço oferecido pela restauradora Antiquados ao Tempo, que canonicamente traz às sextas-feiras um tema novo relacionado à história. E o tema dessa edição é o disquete, ou flop disk, que vem a ser a mesma coisa. O disquete ele era o quê? Ele era um sistema de armazenamento magnético que ficava dentro de uma caixa plástica, alguns dizem retangular, para mim aquilo é quadrado, onde ele tinha um disco de armazenamento magnético e dentro dele existia um tecido que ele servia para evitar a deteriorização por causa de poeira. O disquete mais conhecido entre a gente, ele é o disquete de 1.44 megas, que ele é o de 3,5 polegadas, porém o disquete inicialmente ele tinha um tamanho de 8 polegadas. Porém, posteriormente, o tamanho dele foi reduzido para 5,1/4. E aí vem os disquetes de 3,5. Eles eram um sistema de armazenamento tipo muito importante para a época, porque ele era um armazenamento portátil. Ele começou a ser usado na década de 70 até o começo dos anos 2000, quando foi substituído por cartões de memória, pendrives e outros dispositivos. Até mesmo o próprio CD de armazenamento de dados. E para efetuar a leitura dele, eram necessários os flop disk drives, ou leitor de disquete. Falar um pouco sobre as características técnicas do mesmo, que vamos lá. A capacidade dos disquetes de 5,1/4, que nos modelos mais antigos de leitora, ele era limitado a uma única face. Nesse caso, embora a mídia permita, apenas uma das fases era acessada de cada vez. Nos modelos mais novos, existe a leitura com duas cabeças, e ambas as fases poderiam ser acessadas. Aqui, vamos começar um pouco das características técnicas do 5,1/4, que é o que? O de dupla densidade PCXT 8 e 9, que ambos tinham 40 trilhas por face. O 8 era de 160 a 320 KB e uma transferência de bits de 250 kbps por segundo. O PCXT 9 ele tinha a capacidade de 180 a 360 KB e a mesma transmissão de bits em si. As versões AT de 8 e 15, a de 8 possuía 80 trilhas por face, uma capacidade de 720 KB e uma transmissão de bits de 300 kbps por segundo. O de 15, ele tinha 455 trilhas por face, numa capacidade de 1.73 megabytes e uma transferência de 500 kbps. E nos disquetes de 3,5, eles têm o que? Vamos lá. O dupla densidade, que ele é usado em PCXT. Setores por trilha são 9. Trilhas por face é de 80 e ele pode ter a capacidade de 0.70 megabytes e uma transferência de 250 kbps. Já o alta densidade, que ele é utilizado no sistema
T, ele tinha 18 setores por trilha, 80 trilhas por fase e 1.40 megabytes e uma transferência de 500 kbits. Alta densidade extra, que ele tinha 36 setores por trilha, 80 trilhas por fase, e ele tinha um armazenamento de 2.81 megabytes e a transferência de 1 megabit por segundo. E o alta densidade extra, ele tem 72 setores por trilha, 80 trilhas por fase, 5.62 megas de capacidade e uma trilha de transferência de 2 megabits por segundo. A gente vai falar um pouco sobre a estrutura do disquete também. Que os disquetes possuem uma mesma estrutura de disco rígido, sendo todos periféricos de entrada e saída, tendo como diferença o fato dos disquetes poderem ser removíveis e o fato deles serem compostos de apenas um disco magnético. Os disquetes são divididos em si em pistas ou faixas, ou um conjunto de pistas concêntricas repartidas em intervalos regulares que definem a superfície magnética do disco. E as pistas são numeradas de 0 a N, sendo o N o número total. A pista 0 é a mais externa. Cada cilindro é dividido em um número constante de partes de um mesmo tamanho, denominado um setor, como falado nas especificações atrás. E o nome destes depende do formato do disquete, que são numerados de 1 até N. N sendo o número máximo de setores por pista. Cada setor possui o tamanho de 512 bytes. O setor é a menor porção do disco que o computador consegue ler. O disco magnético do disquete, ele geralmente é dividido em duas faces, denominadas 0 e 1. Alguns leitores mais atuais, visto que os discos possuem duas faces, são equipados com leitores e escritas de duas cabeças, para poder se utilizar cada face do disco. E para calcular a capacidade de um disquete, a gente pode usar a seguinte fórmula, que vai estar disponível aqui na tela. Número de faces vezes número de pistas vezes número de setores barra pista vezes 512 bytes barra setor. Alguns problemas que a mídia em si possui são as unidades de leitura geralmente possuem um botão que, se pressionado, ejeta o disquete. A possibilidade de ejetar o disquete mecanicamente pode acarretar em erros de leitura, ou até mesmo a perda de todos os dados contidos no disquete. Caso a ejeção seja feita durante o processo de leitura, uma exceção a isso é constituído pelas unidades de leitura dos computadores Macintosh, nos quais a ejeção do disco é comandada pelo sistema operacional, e assim é realizada através de um motor interno. Um outro problema é referente à sua vida útil, que é alguma coisa que varia entre 5 a 6 anos, pouco se comparado o CD que veio depois, que dura até 20 anos. Os disquetes mais velhos, com muito uso, começam a desprender fragmentos do disco magnético interno, sendo algum desses fragmentos que podem grudar na cabeça de leitura, dificultando a leitura e a escrita de outros disquetes. Para essa situação, se recomenda utilizar o disquete especial para limpeza, que no local do disco magnético fica localizado um tecido de limpeza. Atualmente esses disquetes de limpeza eles são quase impossíveis de achar. E agora vamos falar para em si a parte
do desuso dele, que acabou acontecendo. Porque hoje o disquete em si ele é meio que uma peça de museu. Ninguém mais usa, tirando alguns doidos como eu. O disquete ele já foi considerado um dispositivo importante e com uma grande capacidade de armazenamento. Tipo, mais pelo fato dele ser um portátil. Mas atualmente, devido a... Desculpa. A cada vez maior... assim, o maior tamanho dos arquivos, devido à existência de mídias, de armazenamentos... Assim, não... Tipo, de maior capacidade... Resumindo assim, letrinha minha que tá triste. Como os cartões de memória, pendrive, CDR, CDR-W, os DVDs graváveis e regraváveis. Além de armazenamentos como nuvem e outros. O disquete acabou se tornando um utilitário assim, obsoleto. Ele caiu em desuso. Porque atualmente os computadores já vêm sem leitor de disquete. Vamos falar um pouco sobre, digamos, o disquete ter sido o primeiro transmissor de vírus de computador no final dos anos 80, basicamente. Que foram os vírus Ping Pong, o Stoned, o Jerusalém, o Sexta-feira 13, e eram disseminados através de disquetes que contaminavam o PC quando inseridos na máquina. Após isso, contaminavam qualquer outro disquete que não havia sido contaminado, desde que fosse inserido no drive do PC. Antes do surgimento da internet, o disquete era o único meio de propagação de vírus que existia. Na época, o único meio de se proteger contra um disquete contaminado era colocar um selo lacre quadrangular superior. No caso dos disquetes de 3,5, ativar a trava de proteção contra a escrita, de forma a impedir que o PC gravasse qualquer coisa no disquete, fazendo dele um meio de leitura somente de dados, protegendo contra vírus. Basicamente, isso foi o primeiro antivírus em si. E agora vamos falar um pouquinho sobre o legado que o disquete deixou. Que por mais de 2 décadas, o disquete foi o principal sistema de gravação e o mais utilizado. A maioria dos ambientes computacionais antes da década de 90 não possuíam redes. Os disquetes eram o principal sistema de transferência de dados entre computadores. E um meio conhecido de forma mais informal era o Snakernet. Minha letrinha aqui tá complicada. Diferentemente dos discos rígidos internos da época, os disquetes eram portáteis e podiam ser levados a qualquer lugar, e fora que qualquer novato na área da informática já conseguia identificar um. Em virtude desses fatores, a imagem de um disquete de 3.5 se tornou uma metáfora para a gravação de dados virtuais. O símbolo do disquete ele continua sendo usado nos softwares mais atuais quando se trata da ação de salvar. Tipo, um dos maiores casos disso é o Microsoft Office 2013. Mesmo com o disquete sendo obsoleto, ele continua sendo utilizado ainda na opção salvar, é sempre um disquete. E também o disquete ele aparece como uma metáfora de save em si, de salvar informações, no GTA San Andreas. Então, mesmo ele sendo um negócio já obsoleto em si, ele continua sendo utilizado, mesmo que em metáforas, ou por pessoas como eu, que fazem manutenção em computadores antigos, que ele utilizam bastante.
No nosso vídeo de domingo, do Por Dentro do Acervo, vou mostrar pra vocês a minha coleção de disquetes. É disquete pra caramba. Tem pelo menos 120, eu digo que tem. Mas é isso, amigos. Eu vou encerrando aqui mais uma transmissão do Repórter Antiquado, testemunha factual da história. E vamos para os recados da paróquia. Gostou do que viu? Quer ajudar a gente? Vá no botãozinho abaixo, clique em inscrever-se. É de graça e você ajuda a gente pra um caramba. Você não paga nada, é de graça. Gostou do conteúdo? Dessa pesquisa sobre o disquete? Deixa o like. Isso fortalece a gente, ajuda. Não gostou? Acha que nós não merecemos seu like? Deixa o dislike. Ou se você achar que nem o dislike a gente merece, não deixa nada não. E é isso, amigos. Muito obrigado por assistirem mais essa transmissão. Até uma próxima e